Jogos Vorazes, capítulo 13. Meu primeiro impulso é saltar da árvore, mas estou presa pelo cinto. Não sei como, mas meus dedos conseguiram soltar a fivela e caiu no chão, ainda dentro do saco de dormir. Não há tempo para empacotar coisa alguma. Felizmente, minha mochila e a garrafa d'água já estão no saco. Empurro o cinto, coloco a mochila no ombro e fujo. O mundo se transformou em chamas e fumaça. Galhos queimados se soltam das árvores e caem perto de mim, em torrentes de fagulhas. A única coisa que posso fazer é seguir os outros, os coelhos e os cervos. E ainda consigo avistar uma matilha de cães selvagens, atravessando a floresta. Confio em seu senso de direção, porque seus instintos são mais aguçados do que os meus. Mas eles são bem mais rápidos, voando sobre a vegetação rasteira com tanta desenvoltura, ao passo que minhas botas tropeçam em raízes e galhos caídos, que não há nenhuma possibilidade de acompanhá-los. O calor está horrível, mas pior do que isso é a fumaça, que ameaça me sufocar a qualquer momento. Puxo a parte de cima da minha camisa, grata por encontrá-la encharcada de suor, garantindo uma proteção a mais, e cubro o nariz. E corro. Engasgada, meu saco de dormir balançando em minhas costas, meu rosto cortado pelos galhos que se materializam na névoa cinzenta sem nenhum aviso, porque sei que devo correr. O que está acontecendo não é resultado da fogueira de algum tributo que escapou ao controle. Não é uma ocorrência ocasional. As chamas que me perseguem possuem uma altura descomunal, uma uniformidade que as caracteriza como algo produzido por seres humanos, por máquinas, por idealizadores dos jogos. Estava tudo muito quieto hoje. Nenhuma morte, talvez nenhuma luta. O público na capital vai ficar entediado, afirmando que a edição desse ano dos jogos está ficando uma chatice. Essa é a única coisa que os jogos não podem ser. Não é difícil seguir o raciocínio dos idealizadores. Há o bando de carreiristas e o resto de nós, provavelmente espalhados por todos os cantos da arena. Esse incêndio tem a intenção de nos tirar do esconderijo, de nos reunir. Talvez não seja o dispositivo mais original que eu já tenha visto, mas é muito, muito efetivo mesmo. Salto sobre um pedaço de madeira em chamas, mas o movimento não é perfeito. A parte traseira da minha jaqueta pega fogo, e tenho de parar para rasgá-la e apagar o fogo. Mas não ouso abandoná-la. Mesmo calcinada como está, corro o risco de enfiá-la no saco de dormir, na esperança de que a ausência de ar acabe com o que não consegui extinguir. Tudo o que possuo está nas minhas costas, e é muito pouca coisa para garantir a sobrevivência de alguém. Em questão de minutos, minha garganta e meu nariz estão queimando. A tosse começa logo em seguida, e meus pulmões começam a me dar a sensação de que estão sendo cozidos. O desconforto se transforma em angústia, até que cada inalação de ar proporciona uma dor excruciante em meu peito. Consigo me abrigar embaixo de um afloramento de pedra, no exato momento em que o vômito começa, e lá se vai minha frugal ceia, e toda a água que estava em meu estômago. De 4, vomito até que não haja mais nada para sair. Sei que tenho de continuar andando, mas agora estou trêmula e tonta, arquejando em busca de ar. Permito que uma colherada de água umidifique um pouco minha boca, e depois cuspo. Em seguida, tomo alguns goles da garrafa. Você dispõe de 1 minuto, penso. 1 minuto para descansar. Uso o tempo para reordenar meus suprimentos, dobrar o saco de dormir e enfiar tudo de maneira bagunçada dentro da mochila. Meu minuto acabou. Sei que está na hora de ir embora, mas a fumaça enevoou meus pensamentos. Os animais de patas ágeis que funcionavam como bússola para mim me deixaram para trás. Sei que jamais pisei nessa parte da floresta. Não havia nenhuma pedra do tamanho dessa que está me abrigando em viagens anteriores. Para onde os idealizadores dos jogos estão me levando? De volta ao lago? Para um território totalmente novo e cheio de novos perigos? Tinha acabado de encontrar algumas poucas horas de paz naquela fonte quando esse ataque teve início. Será que haveria alguma maneira de eu viajar paralela ao fogo e assim voltar para onde estava? Para aquela fonte de água? A parede de fogo deve ter um fim. O fogo não vai queimar eternamente. Não porque os idealizadores dos jogos não teriam como manter a combustão, mas porque, como eu disse antes, isso poderia incitar acusações de tédio por parte do público.
Se eu pudesse voltar para trás da parede de fogo, poderia evitar o encontro com os carreiristas. Eu tinha acabado de tomar a decisão de tentar retornar, dando voltas em torno do fogo. Embora isso requeresse me afastar quilômetros do inferno e depois uma rota de volta cheia de zigue-zagues. Quando a primeira bola de fogo explode na pedra, a mais ou menos meio metro da minha cabeça, escapo às pressas da saliência, fortificada pelo medo renovado. O jogo deu uma virada. A única finalidade do incêndio foi nos obrigar a realizar um deslocamento. Agora, o público vai poder se divertir de verdade. Quando ouço de novo o ruído, fico grudada ao chão, sem perder tempo em olhar. A bola de fogo atinge a árvore à minha esquerda, envolvendo-a em chamas. Parecer imóvel significa morrer. Ainda nem estou totalmente de pé quando a terceira bola de fogo atinge o chão onde eu estava deitada, lançando uma pilha de fogo atrás de mim. Enquanto tento freneticamente desviar dos ataques, o tempo perde o significado. Não consigo ver de onde as bolas são lançadas, mas elas não vêm de um aerodeslizador. Os ângulos não são compatíveis. Provavelmente, todo esse segmento da floresta foi armado com disparadores de precisão, escondidos nas árvores ou nas rochas. Em algum lugar, em alguma sala fria e imaculada, um idealizador está sentado em frente a um painel de controle, os dedos no gatilho, que poderia acabar com a minha vida em um segundo. Tudo o que ele precisa é acertar o alvo. Seja lá qual tenha sido o plano vago que eu traçara para retornar à minha fonte, está apagado de minha mente, enquanto corro em zigue-zague, e mergulho, e pulo para evitar as bolas de fogo. Cada uma tem o tamanho de uma maçã, mas alcança um poder tremendo no instante do contato. Todos os meus sentidos estão canalizados para a necessidade de sobreviver. Não há tempo para julgar se o movimento é correto. Quando ouço o ruído, entro em ação ou morro. Mas alguma coisa está me mantendo em movimento. Toda uma vida assistindo aos Jogos Vorazes me permite saber que determinadas áreas da arena são aparelhadas para certos tipos de ataques, e que se eu conseguir simplesmente me afastar dessa área, talvez possa sair do alcance dos disparadores. Também arrisco cair diretamente em um fosso cheio de víboras, mas não tenho como me preocupar com isso agora. O tempo que passo lutando para me desviar das bolas de fogo, eu não saberia dizer, mas os ataques finalmente começaram a diminuir. O que é bom, porque estou vomitando novamente. Dessa vez é uma substância ácida que escalda minha garganta e chega até o nariz. Sou forçada a parar enquanto meu corpo entra em convulsão, tentando desesperadamente se livrar das toxinas que aspirei durante o ataque. Espero o ruído da próxima bola, o sinal da próxima explosão. Não acontece nada. A força que fiz para vomitar me deixou lágrimas nos olhos. Minhas roupas estão encharcadas de suor. De algum modo, em meio à fumaça e ao vômito, sinto o cheiro de cabelo chamuscado. Minha mão mexe em minha trança e descobre que uma bola de fogo queimou pelo menos 15 centímetros dela. Fios de cabelo enegrecido pelo fogo se quebram em meus dedos. Olho para eles, fascinada pela transformação, quando o ruído reaparece. Meus músculos reagem, só que não de maneira suficientemente rápida dessa vez. A bola de fogo se espatifa no chão ao meu lado, mas não antes de atingir minha panturrilha esquerda. A visão de minha perna queimando me tira do sério. Eu me contorço e me debato com os pés e as mãos, berrando, tentando me salvar do horror. Quando por fim recupero um pouco o bom senso, rolo a perna para frente e para trás no chão. Mas aí, sem pensar, rasgo o tecido restante com as próprias mãos. Eu me sento no chão, alguns metros distante do local onde a bola de fogo explodiu. Minha panturrilha está protestando. Minhas mãos estão cobertas de vergões avermelhados. Estou trêmula demais para me mover. Se os idealizadores dos jogos estão dispostos a acabar comigo, a hora é essa. Ouço a voz de Sina, portando imagens de tecidos suntuosos e joias resplandecentes. Katniss, a garota quente. Que boas risadas os idealizadores dos jogos devem estar dando com tudo isso. Talvez os belos trajes de Sina também tivessem causado essa particular tortura a mim. Sei que ele não poderia ter previsto que o resultado seria tão doloroso, porque, na verdade, acredito que ele goste de mim. Mas apesar de tudo isso, quem sabe aparecer completamente nua naquela carruagem não teria sido mais seguro. O ataque finalmente acabou. Os idealizadores dos jogos não querem me ver morta. Pelo menos, ainda não. Todos sabem que eles podem nos destruir segundos após o gongo soar. O verdadeiro esporte dos Jogos Vorazes é assistir aos tributos matando uns aos outros. Vez por outra, mato algum tributo só para lembrar os competidores de que eles têm esse poder.
Porém, quase sempre, eles nos manipulam para que nos enfrentemos cara a cara. O que significa que, se não estou mais sendo alvejada, deve haver algum outro tributo nas proximidades. Eu me arrastaria até alguma árvore e me esconderia agora mesmo se pudesse, mas a fumaça ainda está espessa o suficiente para me matar. Obrigo-me a ficar de pé e a começar a mancar para longe da parede de chamas que ilumina o céu. Ela não parece estar mais me perseguindo, exceto pelas mal cheirosas nuvens negras. Uma outra luz, a do dia, começa a emergir suavemente. Fios de fumaça escurecem os raios de sol. Minha visibilidade é precária. Consigo ver talvez no máximo 15 metros em cada direção. Um tributo poderia estar facilmente oculto aqui, sem que eu percebesse. Deveria pegar minha faca como precaução, mas não confio em minha habilidade para segurá-la por muito tempo. A dor em minhas mãos não pode de maneira alguma ser comparada à que sinto na panturrilha. Eu odeio queimaduras. Sempre as odiei, até mesmo uma sem muita importância, como ao puxar uma bandeja de pão no forno. É o pior tipo de dor, na minha opinião, mas nunca experimentei algo parecido. Estou tão exausta que nem noto que estou imersa na fonte, até o tornozelo. A água, que vem borbulhando de uma rachadura em algumas rochas, é deliciosamente fria. Mergulho minhas mãos e sinto um alívio imediato. Não é isso que minha mãe sempre diz? O primeiro tratamento para queimadura não é água fria? Ela não leva embora o calor, mas ela se refere a queimaduras menores. Provavelmente, recomendaria isso para minhas mãos. Mas e quanto à panturrilha? Embora não tenha tido coragem de examiná-la, estou apostando que é um ferimento com características completamente diferentes. Deito de bruços na borda da piscina natural por um tempo, mexendo as mãos na água, examinando as pequenas chamas em minhas unhas, que estão começando a descascar. Bom, meu contato com fogo já foi suficiente para uma vida inteira. Limpo o sangue e as cinzas do rosto. Tento lembrar tudo o que sei a respeito de queimaduras. São ferimentos comuns na costura, onde cozinhamos e aquecemos nossas casas com carvão. Também há os acidentes das minas. Uma vez, uma família trouxe um jovem inconsciente lá em casa, implorando para que minha mãe o ajudasse. O médico do distrito, que é responsável pelo tratamento dos mineiros, já o havia desenganado. Mandara a família levá-lo para que morresse em casa, mas eles não aceitavam isso. Ele estava deitado em nossa mesa da cozinha, insensível a tudo que o cercava. Dei uma olhadinha no ferimento em sua coxa. Escancarado, a carne calcinada, visivelmente queimada até o osso. Antes de sair de casa correndo, fui para a floresta e cacei o dia inteiro, assustada com o aspecto aterrorizante daquela perna, lembranças da morte de meu pai. O mais engraçado é que Prim, que tem medo até da própria sombra, ficou lá e ajudou. Minha mãe diz que o dom da cura nasce com a pessoa, não se adquire. Elas fizeram o melhor que puderam, mas o homem morreu, exatamente como o médico dissera. Minha perna precisa de atenção, mas ainda não consigo olhar para ela. E se a queimadura for tão feia quanto a do homem e o osso estiver visível? Então me lembro de minha mãe dizendo que se uma queimadura é grave, a vítima pode nem sentir dor, porque os nervos foram destruídos. Incentivada por essa lembrança, sento-me e balanço a perna. Quase desmaio diante da visão de minha panturrilha. A carne está bem vermelha e coberta de bolhas. Eu me forço a respirar lenta e profundamente, com a certeza quase absoluta de que as câmeras estão centradas em meu rosto. Não posso demonstrar fraqueza com esse ferimento, principalmente se preciso de ajuda. Pena não traz ajuda alguma. Já a admiração diante de sua recusa em se entregar pode trazer. Corto o que resta da calça até o joelho e examino o machucado mais detidamente. A área queimada é mais ou menos do tamanho da minha mão. Nenhuma parte da pele está preta. Acho que não está tão ruim a ponto de não poder molhar. Cautelosamente, estico minha perna em direção à piscina, colocando o salto da bota em cima de uma rocha para que o couro não fique muito encharcado, e suspiro, porque o alívio é imediato. Sei que existem ervas, se pudesse encontrá-las, que acelerariam o processo de cura, mas elas não me vêm à mente. Água e tempo, provavelmente, serão os únicos meios com os quais poderei contar. Será que eu deveria voltar a andar? A fumaça está lentamente desaparecendo, mas ainda está pesada demais para ser saudável. Se continuar me distanciando do fogo, não estarei caminhando diretamente para as armas dos carreiristas? Além disso, sempre que tiro a perna da água, a dor retorna tão intensamente que tenho medo de afundá-la novamente. Minhas mãos demandam um pouco menos.
Elas conseguem aguentar pequenos intervalos fora da água. Então, lentamente, coloco meu equipamento de volta no lugar. Primeiro encho a garrafa com a água da fonte, purifico-a e, após esperar o tempo necessário, começo a hidratar novamente o corpo. Depois de um tempo, obrigo-me a mastigar um biscoito, o que ajuda a tranquilizar meu estômago. Enrolo meu saco de dormir. Exceto por algumas marcas pretas, ele está relativamente sem danos. Minha jaqueta é outra história, fedida e queimada, e com uma boa parte das costas arruinada. Corto a área destruída e fico com um utensílio que vai até as costelas, mas o capuz está intacto e é bem melhor do que nada. Apesar da dor, a letargia começa a aparecer. Iria até uma árvore e tentaria descansar, só que eu seria um alvo muito fácil. Além disso, abandonar minha fonte parece impossível. Arrumo com esmero os suprimentos, coloco até a mochila nos ombros, mas nada parece indicar que vou partir. Avisto algumas plantas aquáticas com raízes comestíveis e preparo uma pequena refeição com o último pedaço de coelho. Bebo um pouco da água. Observo o sol arquear-se lentamente no céu. Que lugar seria mais seguro do que aqui, afinal? Eu me recosto na mochila, acometida pela letargia. Se os carreiristas me querem, que eles me encontrem então. Penso, antes de entrar em estado de completo estupor. Que eles me encontrem. E é exatamente o que eles fazem. Por sorte, estou pronta para partir, porque quando ouço os passos, disponho de menos de um minuto para fugir. Está anoitecendo. Assim que desperto, já me levanto e começo a correr, chafurdando na fonte, voando na direção da vegetação rasteira. Minha perna me torna mais lenta, mas também sinto que meus perseguidores não são mais tão velozes quanto eram antes do incêndio. Ouço tosses, as vozes roucas chamando uns aos outros, mas ainda assim estão se aproximando, como uma matilha de cães selvagens. Então faço o que sempre fiz em tais circunstâncias. Escolho uma árvore bem alta e começo a escalá-la. Se correr é doloroso, escalar é agonizante, porque requer não apenas esforço físico, como também um contato direto de minhas mãos com as cascas da árvore. Mas sou rápida, e quando eles alcançam a base da minha árvore, já estou 6 metros acima. Por um momento, paramos e nos aliviamos mutuamente. Espero que eles não consigam ouvir as batidas de meu coração. Poderia ser agora, penso. Que chance tenho contra eles? Todos os 6 estão lá, os 5 carreiristas e Pita. O meu único consolo é que estão bem arrasados também. Mas ainda assim, vejo as armas. Vejo seus rostos, com os dentes à mostra, e rosnando para mim. Uma vítima certa, acima de suas cabeças. Parece uma situação bastante desesperadora. Então, uma outra coisa me passa pela cabeça. São maiores e mais fortes do que eu, não resta dúvida. Mas também são mais pesados. Há um motivo para ser eu e não Gale quem se aventura para colher as frutas mais altas, ou para roubar os ovos dos ninhos mais remotos. Devo pesar uns 20 a 25 quilos a menos do que o menor carreirista. Agora sorrio. E aí, como é que vocês estão? Digo a eles, cheia de entusiasmo. Isso os pega de surpresa. Sei que a multidão vai adorar. Estamos bem, Diz o garoto do Distrito 2. e você? Está um pouco quente para o meu gosto. Estou quase ouvindo as gargalhadas na capital. O ar é bem melhor aqui em cima. Por que vocês não sobem? Acho que eu vou. Diz o mesmo garoto. Aqui, Cato, pega isso! Diz a garota do Distrito 1 e dá para ele um arco de prata e uma aljava cheia de flechas. Meu arco, minhas flechas. A simples visão da arma me deixa com tanta raiva que tenho vontade de gritar comigo e com aquele traidor do Pita, por ter me distraído na hora que eu ia pegá-los. Tento estabelecer um contato visual, mas ele parece estar intencionalmente evitando meu olhar, enquanto limpa a faca com a ponta da camisa. Não, Diz Cato, empurrando o arco para o lado. farei melhor com a minha espada. Consigo ver uma arma, uma lâmina curta e pesada em seu cinto. Dou tempo para que Cato suba na árvore e continuo minha escalada. Gale sempre diz que o faço lembrar de um esquilo, pela maneira com a qual me equilibro, até mesmo nos galhos mais leves. Parte do motivo é meu peso. A minha experiência também conta. Você tem de saber onde colocar os pés e as mãos. Estou 9 metros mais acima quando escuto um barulho e vejo Cato cair com galho e tudo. Ele atinge o chão com toda a força e espero que tenha quebrado o pescoço, mas ele se levanta, praguejando como um demônio. A garota com as flechas, ouço alguém chamando-a de Glimmer. Os nomes que as pessoas do Distrito 1 dão a seus filhos são tão ridículos.
Escala a árvore até que os galhos começam a quebrar embaixo de seus pés. Então, ela tem o bom senso de parar. Agora, estou a uma altura de mais ou menos 25 metros. Ela tenta me dar uma flechada, mas fica logo evidente sua absoluta incompetência com o arco. Uma das flechas, entretanto, fica alojada na árvore, perto de mim, e consigo pegá-la. Fico balançando o objeto no ar, só para implicar com a garota, como se esse fosse o único motivo para guardá-lo. Mas, na verdade, minha intenção é usá-lo, assim que tiver uma oportunidade. Poderia matá-los a todos, se aquelas pecinhas prateadas estivessem em minhas mãos. Os carreiristas se reagrupam no chão e consigo ouvi-los resmungando entre eles, de maneira conspiratória, furiosos por eu tê-los feito de bobos. Mas o crepúsculo chega, e a janela que eles tinham para me atacar está se fechando. Finalmente, ouço Pita dizer duramente: Ah, deixa ela ficar lá em cima mesmo. De lá ela não vai poder sair. A gente cuida dela amanhã de manhã. Bem, ele tem razão com relação a uma coisa. Não vou poder sair daqui. Todo o alívio proporcionado pela água da fonte acabou, e só me resta ficar aqui, sentindo toda a potência das minhas queimaduras. Desço até uma forquilha e tento improvisar uma cama bem tosca. Visto a jaqueta, deito em meu saco de dormir. Prendo-me com o cinto e tento evitar gemer. O calor do saco é demais para minha perna. Corto um talho do tecido e deixo a panturrilha pendurada. Jogo um pouco de água na ferida e nas mãos. Toda a minha bravura se foi. Estou fraca por causa da dor e da fome, mas não consigo comer. Mesmo que consiga sobreviver a essa noite, o que me acontecerá de manhã? Miro a folhagem, tentando me obrigar a descansar, mas as queimaduras me proíbem. Os pássaros estão se preparando para a noite, cantando para seus filhotes. As criaturas da noite emergem. Uma coruja começa a rolar. O leve aroma de uma doninha atravessa a fumaça. Os olhos de algum animal me espiam de alguma árvore próxima, talvez um gambá, seguindo os archotes dos carreiristas. De repente, eu me apoio sobre um dos cotovelos. Esses olhos não são de gambá. Conheço muito bem o olhar vidrado desse tipo de animal. Na verdade, esses olhos não são de animal nenhum. Com os últimos raios de luz, eu a identifico, observando-me silenciosamente por entre os galhos. Rue, há quanto tempo será que ela está aqui? Provavelmente desde o início. Imóvel e indistinguível, enquanto toda a ação se desenvolvia abaixo dela. Talvez tenha subido na árvore pouco tempo depois de mim, ao ouvir que o bando estava tão próximo. Durante um tempo, ficamos nos encarando. Então, sem mexer uma folha sequer, sua pequena mão desliza no ar e aponta alguma coisa acima de minha cabeça.